Vamos ao assunto do acidente aéreo que matou a equipe e a cantora Marília Mendonça. A Força Aérea Brasileira concluiu que não houve erro humano, tampouco houve falha mecânica no acidente que matou a cantora Marília Mendonça e outras 4 pessoas. Foi em novembro de 2021, em Minas Gerais. Apesar disso, o relatório cita uma questão dita como avaliação inadequada do piloto durante o pouso. Justamente sobre isso, a gente conversa agora com Lito Souza, que é especialista em segurança aérea e gentilmente aceitou o nosso convite para que nós possamos conversar. Lito, bem-vindo, mais uma vez aqui à CNN. Obrigado, Elisa. Bom dia. Nos ajude, por gentileza, a compreender então essa questão. Se a gente está falando que a Força Aérea Brasileira concluiu que não houve erro humano, que também não houve falha técnica, o que haveria de ser essa avaliação inadequada do piloto durante o pouso? Bom, eu passei a madrugada, na verdade, lendo esse relatório e tentando encontrar links e uma linha de pensamento a respeito sobre o que o advogado da família falou após a reunião com o CENIPA. E, na verdade, embora não conste um erro humano, isso é normal nos relatórios do CENIPA. O CENIPA não aponta erros humanos, ele aponta fatores que contribuem para um acidente. Esse acidente foi muito bem investigado e existe um modelo de investigação que analisa as diversas partes que podem compor um acidente, tanto a parte de procedimentos, quanto a parte de interface com a máquina, que seria o avião, quanto a meteorologia e quanto a interface entre duas pessoas que estão no cockpit. E todos os procedimentos verificados pelo CENIPA, eles estavam de acordo com o que era preconizado para se fazer naquele voo. No entanto, foi identificado exatamente isso, um provável erro de julgamento do piloto na hora da aproximação. E por que isso não é categorizado assim como um erro específico? Porque na época do acidente, não havia uma carta de aproximação visual para aquele aeródromo de Caratinga. Então, essa aproximação do avião para o aeroporto era feita de acordo com uma norma geral, uma generalizada. Portanto, não era proibido, por exemplo, que o piloto alongasse a perna se ele considerasse que poderia ser mais seguro. Então, no caso deste acidente, e eu vi bastante isso no relatório, eu percebi nas entrelinhas que havia uma preocupação da tripulação com o conforto e a segurança dos passageiros em si. E eu digo isso porque mais ou menos na metade do relatório tem uma informação que fala que o piloto desvia de pequenas precipitações durante a rota. Então isso já indica que, poxa, não era necessário fazer esse desvio, mas foi feito o desvio porque provavelmente, isso é uma inferição minha, ele queria mais conforto e segurança para os passageiros. E provavelmente o mesmo aconteceu na aproximação para Caratinga. É importante as pessoas perceberem assim, pelo procedimento publicado para a operação daquela aeronave, quando se aproxima do aeroporto, existe um nome assim que as pessoas talvez não entendam, que se chama perna do vento. É uma linha em que o avião fica paralelo à pista e faz o afastamento desta pista para depois virar para a esquerda e depois esquerda novamente e vir para o pouso. De acordo com o procedimento da aeronave, depois que ele chegasse em um través da cabeceira da pista, ele deveria voar por 30 segundos e efetuar a curva e retornar. Provavelmente ele julgou, e eu digo provavelmente porque não tinha caixa preta essa aeronave. Então são apenas suposições, porque nós não sabemos o que foi conversado. Por qual motivo, desculpe, Lito, por qual motivo não haveria caixa preta nessa aeronave? Porque pelo regulamento aeronáutico, as aeronaves com aquelas características e com aquele número de passageiros, ela não necessita ter a caixa preta. Então, por esse motivo, ela não tinha. Esses 30 segundos, ele ficaria muito próximo da pista e é uma descida meio íngreme ali em Caratinga, porque o terreno é muito acidentado. Então, ele deve ter optado em alongar essa perna para, ao fazer a curva, ter mais tempo de visualização com a pista e fazer uma aproximação mais estabilizada.
No entanto, aquelas torres estão ali no caminho e elas eram invisíveis para os pilotos naquele momento, infelizmente. Aí tivemos a palavra do consultor em segurança aeronáutica, Lito Souza, falando após esse relatório, a divulgação do relatório que descartou a falha técnica em um acidente fatal que matou as pessoas que estavam dentro, incluindo a cantora Marília Mendonça. Lito, obrigada de novo pela gentileza. É assunto tão sensível, né? E as pessoas também não estão aqui mais para defender-se. A gente tem que se embasar ali na investigação, sempre muito severa, mas obrigada, viu, pela sensibilidade de tocar nesse assunto. Muito obrigado, bom dia a todos. Muito bom dia, obrigada.